Segundo Hegel, a contradição é o motor da história. Para ele, são as ideias que transformam a realidade de forma dinâmica, dialética, enquanto para Marx são as condições materiais que determinam a nossa forma de pensar e a ideologia da classe dominante que nos aliena. O Hegel diz que as ideias é que movem o mundo e o Marx diz que são as condições materiais que determinam o nosso modo de pensar. Hegel diz que o racional é real e o real é racional. Já para Marx, são as condições materiais que, de alguma forma, de forma dialética e lógica, elas acabam evoluindo ao longo do tempo e o cérebro humano é uma dessas formas de evolução e que agora pode compreender esse processo da matéria, esse processo dialético de desenvolvimento da matéria. Então Hegel diz que o movimento dialético é a dinâmica do universo. O Marx diz que é a luta de classes que é o motor da história, que move todas as coisas. O Hegel diz que nós devemos sair da nossa limitação subjetiva para chegar ao saber absoluto e perceber que ser e pensar coincidem. Já Marx pensa de uma outra forma, não que ser e pensar coincidem, mas que nós devemos buscar compreender essa realidade e o estado de alienação no qual nos encontramos para nos libertar disso. E quem é o responsável por fazer isso, por nos sair desse jugo de dominação construído historicamente pela luta de classes, atualmente é o proletariado. O Hegel diz que nós devemos sair da nossa limitação. O Hegel diz que a história tem uma racionalidade que lhe é inerente, ou seja, tudo tem uma razão de ser e de acontecer. Eu gostaria de acreditar nisso, de tirar todos os males históricos um bem maior, superior e justificado. O legado de Hegel criou um grupo de idealistas de direita e outro idealistas de esquerda, dos quais esses idealistas de esquerda saíram Marx e os materialistas. Marx dizia que a economia era a infraestrutura de todo o edifício social, a crise financeira pela qual o país passa, pode confirmar a tese marxista, a economia e a saúde, aí o problema aí. O Bolsonaro está sendo mais marxista do que os próprios marxistas, porque ele diz que a base do edifício social é a economia. Se a economia vai bem, tudo funciona, e tudo funciona na lógica da economia, o capitalismo, As instituições funcionam na lógica do capital, como o Estado, a própria política, a educação, tudo funciona na lógica capitalista, segundo Marx. Marx afirmava que a única mercadoria que reproduz o capital é o trabalho humano, o único capaz de ser explorado e gerar a mais-valia. E as crises que a gente vê no capitalismo são sempre provocadas por essa irresponsabilidade de quadrilhas que comandam o mercado financeiro. Elas sabem disso e investem sobre a periferia do mundo para dela explorar, dominar, tentar recuperar o dinheiro perdido. Marx dizia que no modo de produção capitalista, os donos dos meios de produção controlam o processo produtivo, explorando as forças produtivas e estabelecendo relações de produção desiguais que tendiam a concentrar cada vez mais capital. E a Oxfam, os estudos internacionais, o próprio Thomas Piketty mostram que cada vez menos pessoas detêm cada vez mais. Não que o pobre cada vez fica mais pobre, mas que o rico cada vez fica mais rico. E cada vez a parte da riqueza mundial fica mais concentrada nas mãos dos ricos. E mesmo melhorando de forma sensível, bastante sensível, a vida das pessoas pobres, dos menos abastados, do proletariado e de quem não tem condições de sobreviver nesse sistema, acaba mesmo assim a gente vendo aí como que as coisas funcionam. É como se 100 pessoas... Vamos imaginar aqui que 100 pessoas fosse uma festa e 99 delas ajudaram a fazer o bolo. E a única pessoa que não ajudou comesse mais da metade do confeito. É mais ou menos isso que acontece no sistema capitalista. E depois os 99, tem que dividir os outros 49 pedaços que sobraram, 51 pedaços, 51% do bolo foi comido por uma pessoa que nem ajudou a fazer ele. O Marx mostrou como que era criminosa a relação entre os burgueses e o proletário, o proletariado. Hoje não há contato entre os operadores financeiros e os comuns mortais, eles estão completamente isolados. Os operários ficam marginalizados, vivem de migalhas que a economia especulativa deixa para a economia real muitas das vezes. Houve evolução. Marx acreditava no poder transformador da classe operária, que um dia chegaria ao poder segundo suas previsões. O Lula acabou chegando lá, um proletariado que chegou ao poder, mas não contava com o poder sedutor do dinheiro, com a força brutal do capital para se reinventar e retomar as rédeas. Nietzsche desenvolveu uma filosofia a golpes de marreta, com o intuito de destruir os pilares em ruína da cultura ocidental.
A filosofia socrática, em especial, é a religião cristã responsável, segundo ele, pela construção de uma cultura doentia, que castrava, né, que condenava tudo que era vital, tudo que era saudável, tudo que exaltava tudo que era decadente. Já a grande mídia atualmente ela destrói tudo para colocar o nada no seu lugar. O Nietzsche escrevia por meio de aforismos, né, sentenças curtas, máximas, e dizia que para os filósofos a clareza era uma objeção, com seus textos intermináveis e ininteligíveis. Então eles não conseguiam ser claros e objetivos, por isso que ele escrevia através de aforismos. A grande mídia, né, usa sentenças curtas, mas também são ininteligíveis e de uma recorrência interminável, né? O Schopenhauer dizia que o que move o ser humano é uma vontade cega, insaciável, raiz e fonte de todo sofrimento. Já o Nietzsche dizia que o sofrimento é fruto da nossa vontade de poder aniquilada pelo falso moralismo. A mídia brasileira tem uma vontade cega de entregar nossas maiores riquezas para o estrangeiro, causando daí o sofrimento para o povo, adotando um discurso moralista que nem mesmo seus donos seguem. Para Nietzsche é a vontade de poder, de potência que nos move, um impulso competitivo e uma vontade de viver e gozar sem limites. E a mídia nos incita a uma vontade de morrer diante de um país supostamente tão corrupto, alimentando aí o nosso eterno complexo de vira-latas. O Nietzsche pregava a harmonia entre o apolíneo e o dionisíaco, entre a ordem e a desordem, entre a disciplina e os prazeres mundanos. A mídia transmite aí em seus filmes e novelas o gozo dionisíaco, mas mantém as massas no regime regrado apolíneo. Nietzsche fez uma genealogia da moral, estudou a origem dos valores que regem a sociedade ocidental e cravou que o bem e o mal não são valores absolutos, mas históricos e culturais, portanto relativos ao tempo, ao espaço, à forma como cada cultura se erigiu. A mídia inventa um bem e um mal e faz a população neles crer, perseguindo o último e se rejubilando com o primeiro, né, com a pura ficção. Segundo Nietzsche, a religião cristã criou uma moral de rebanho e uma moral de escravos, tornando as pessoas ovelhas que devem suas existências a seus guias, fazendo dos indivíduos seres ressentidos por não poderem gozar a boa vida dos senhores. A mídia faz exatamente o mesmo que a religião cristã, com exceção de que os meios de comunicação incitam em um conformismo e não a vingança, como dizia Nietzsche. Vingança essa que acabou vingando entre os cristãos ao tomar o poder e condenar tudo que outrora era expediente daquilo que eles consideravam o Senhor. O Nietzsche dizia que o super-homem seria aquele sujeito capaz de criar os seus próprios valores e viver por sua própria conta e risco. A mídia cria valores estranhos ao povo, os impõe a ralé e torna tudo e todos submissos, subservientes, massa de manobra em seus empreendimentos golpistas. Nietzsche diz que Deus morreu e quem matou Deus fomos nós, através da construção de uma cultura onde ele é dispensável. A mídia cultua o Deus do mercado do dinheiro e força o povo a lhe prestar culto através do consumismo. Schopenhauer afirmava que a infelicidade era a norma e a felicidade uma gota no mar de padecimento. Hoje a mídia, os meios de comunicação são outros, as redes sociais, que detêm esses meios de comunicação na internet. A mídia também nos faz crer na mesma ideia, né? Nietzsche foi o maior crítico do pessimismo de Schopenhauer, dizendo que o sofrimento está justamente na visão distorcida e negadora do gozo. Os meios de comunicação eles nos oferecem o gozo de tabela, uma forma de gozar com o pau dos outros. Nietzsche diz, né, não sou um homem, eu sou uma dinamite. A grande mídia é uma bomba nuclear. Na verdade, a grande mídia já perdeu seu poder há muito tempo. A propósito, Marx tinha como companheiro de luta e escritor Engels, não Hegel. Apesar da teoria marxista beber na dialética hegeliana, mas a ponto de revirá-la, tirando a cabeça do chão e nele colocando os pés. Tudo é humano, demasiado humano, como diria Nietzsche. Não há nenhum super-homem, nem mesmo um procurador, nada. Então é isso aí. Nossa, texto confuso pra caralho, que eu escrevi um tempo atrás, né?